Já coloquei para gravar, que aí não corre risco de eu esquecer, né? Então, vamos lá. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome. E Espírito Santo, nós te damos total liberdade para que você flua no nosso meio, para que você ministre os nossos corações. Que essa palavra que a Rê vai trazer hoje, que nós sabemos que é direta do céu, que ela venha e caia em nosso coração e dê frutos, Pai, e frutifique. Que nós venhamos a ter a revelação, Pai, do céu, do que o Senhor tem para nós nessa noite. O Senhor é livre aqui, Pai, e nós estamos aqui para te honrar, para honrar Jesus, para honrar o Espírito Santo e para aprender, Pai, mais de Ti. Nós temos sede de Ti, Pai, e nós nos colocamos à Sua disposição, à disposição do Espírito Santo, para que Ele seja o nosso mestre, hoje o nosso professor. E que hoje a sua unção, Pai, seja palpável nessa reunião. Que a sua unção venha sobre nós, que nós possamos sentir o seu derramar, Pai, sobre as nossas vidas. E que agora, nesse momento de louvor, nossos corações se abram, Pai, para Ti, para a Tua presença, para o Teu mover. E que no momento da palavra, Pai, a Tua unção seja mais forte e traga mais revelação para nós. Muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, Pai. Que essa noite seja uma noite de bênçãos para a nossa vida, uma noite de aprendizado, uma noite de fluir, uma noite de rendição, uma noite de entrega total ao Teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Roseli, você põe para a gente? Só quero estar onde Tu estás, todo o tempo em Tua presença. De longe eu não quero Te adorar, leva-me pra onde estás. Eu só quero estar onde Tu estás, contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde Tu estás. Contigo eu quero ficar. Eu quero estar contigo, vivendo em Tua presença, comendo em Tua mesa, rodeado por Tua glória, em Tua presença. Eu desejo sempre estar. Eu só quero estar. Eu só quero estar em Ti. Eu só quero estar onde Tu estás, todo o tempo em Tua presença. De longe eu não quero Te adorar, leva-me pra onde estás. Oh meu Deus, Tu és minha força e minha canção. Quando fraco em Tua presença, me sustenta com Tuas mãos. Eu só quero estar onde Tu estás, morar contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde Tu estás. Contigo eu quero, contigo eu quero ficar. Contigo eu quero,
contigo eu quero ficar. Presença do Senhor. Quando a gente ouve esse louvor, né? Ele fala assim, de longe eu não quero te adorar, parece uma coisa utópica, né? Porque se o Senhor habita dentro de nós, como que de longe nós vamos adorar? Mas quantas vezes nós não colocamos o coração na adoração? Então nós estamos louvando de longe, né? E hoje, a palavra que o Senhor falou muito comigo, foi pela manhã, eu tinha falado que ia trazer da Sunamita, né? E nós vamos falar sobre ela, mas o que o Senhor trouxe dela, assim, foi uma coisa muito, foi muito diferente do que aquilo que eu já tinha meditado. Então, a palavra de hoje, ela é por causa da presença. É sobre isso que eu quero falar com as irmãs, por causa da presença. Eu vou abrir aqui e nós vamos lendo, e eu vou ler e vou falando as coisas que o Senhor foi mostrando para mim, o que essa presença do Senhor, ela faz na nossa vida. Nós vamos ler lá em Reis. Reis é o capítulo 4, e é a partir do versículo 8. Então diz assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher muito rica, que o convidou para uma refeição em casa. Depois disso, cada vez que passava por ali, Eliseu entrava e sentava à mesa. A mulher então disse ao marido: olha, esse homem que está sempre em nossa casa é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um pequeno cômodo de alvenaria no terraço, com cama, mesa, cadeira e candeeiro. E quando ele vier e passar pela nossa cidade, ele pode entrar na nossa casa e ficará ali. Um dia, então, Eliseu passou por ali, subiu para o quarto do terraço e se deitou. Eu vou parar por aqui, por enquanto. Quando nós falamos sobre essa presença preciosa de Deus, né? Hoje nós vamos ver, então, uma mulher que anseia pela presença do Senhor. Eliseu era essa figura. E quando ela começa a ver que ele está sempre passando pela cidade, ela passa a convidá-lo para estar à mesa e comer uma refeição. O nosso primeiro contato com o Senhor, ele é a mesa, porque ele é o pão da vida. Então, quando nós passamos a convidar o Senhor para a mesa, significa que nós estamos dispostos a nos alimentar dele. E a presença dele vai enchendo a nossa vida com a palavra, que é o nosso alimento. E aí chega uma hora que só a refeição não basta mais. Então, o que aconteceu com ela? Ela percebeu que era muito pouco ele passar por ali, fazer a refeição e ir embora. Então ela chega para o marido e fala assim: não, eu quero mais disso. Eu quero mais desse homem de Deus na minha casa. E nós vamos sempre linkar essa homem de Deus como sendo a presença do Senhor na casa dela. E ela fala assim: não, eu vou fazer um cômodo para ele ficar. Eu não quero mais que ele só participe da minha mesa. Eu quero que ele permaneça aqui na minha casa. E esse quarto, ele é a nossa vida. Quando ela constrói esse quarto, ela quis dizer assim: eu preciso da presença do Senhor na minha vida. E a construção do quarto era uma coisa muito maravilhosa, porque dentro desse quarto, desse cômodo que ela faz, para o Eliseu ficar ali, para a presença de Deus permanecer na casa dela, ela põe lá uma cama, ela põe uma mesa, ela põe uma cadeira e um candeeiro.
Quando nós desejamos ardentemente essa presença do Senhor, a primeira coisa que nós aprendemos com o Senhor é que nós precisamos nos entregar em descanso para Ele. Por isso que tem a cama lá. Porque quando nós nos alimentamos da palavra, e essa palavra, ela acha lugar no nosso coração, dentro do nosso coração, essa palavra entra como um descanso. Porque toda a obra consumada da cruz, ela já foi feita. Então, tudo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, já nos foi dado em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que ela fala lá é assim, coloca uma cama. Por quê? Porque o nosso quarto, para nós recebermos a palavra, ele tem que estar em descanso. Quando o nosso coração, ele está em ansiedade, cheio de turbulência, a gente não ouve a voz do Senhor. Nós não conseguimos acolher o que a palavra de Deus fala, porque a ansiedade fala muito mais alto. O desespero fala muito mais alto, a raiva fala muito mais alto. Nós precisamos entrar em descanso para acolher a presença do Senhor no quarto. Mas não é horário só também de descansar, né? Tem horário do trabalho, mesa e cadeira diz respeito a trabalho. O Senhor não nos chamou para nós ficarmos parados, a nossa vida está sempre em movimento. Mas hoje o nosso convite é um movimento nele, para as obras que ele de antemão já preparou para nós. E quem incendeia e aquece isso é o candeeiro, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós, que está presente no quarto o tempo todo. Só que ele pode estar presente dentro do quarto, mas ele pode estar sem ser ativado. Ele pode só estar quietinho, com o fogo bem baixo, não fazer movimento nenhum. Cabe a nós desejarmos tanto essa presença do Senhor, que o candeeiro está aceso e ele vem para iluminar, ele vem para aquecer e ele vem também para irradiar na vida dos outros esse fogo, que é o fogo do Senhor. A presença do Senhor, ela faz isso na nossa vida. Nós precisamos ardentemente desejar isso. Uma outra coisa sobre o quarto, que também é importante, é que quando a sunamita, ela construiu o quarto, ela fez esse quarto no alto. Em algumas Bíblias diz no terraço. Por quê? Porque o nosso olhar tem que estar sempre para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. E esse quarto também, ele não foi feito de qualquer jeito, ele foi arrumado. Quando nós recebemos uma visita, o que é mais gostoso quando a gente é a visita? A gente chegar e a pessoa pedir para a gente esperar um pouquinho, porque a pessoa vai ter que dar conta de toda a bagunça antes da gente entrar. Ou quando nós entramos e a pessoa que está esperando a gente, ela já tem mesa posta, ela já arrumou a casa, perfumou e nós entramos no lugar preparado. O Senhor deseja que quando a gente tem esse encontro com Ele, o nosso coração está preparado para receber. Não é de qualquer jeito. É especificamente um tempo com Ele. Porque a presença dEle faz toda a diferença na nossa vida. O Senhor ele tem muitos trechos da palavra que falam do buscar do Senhor na madrugada, né? E muita gente vive isso literalmente. Por quê? Porque já é um tempo de silêncio. Não existe agitação em volta, está tudo quieto, calmo. Então, nós temos é como se o nosso coração ele conseguisse escutar melhor aquilo que o Senhor tem para falar. Porque não há distração. Mas a madrugada diz respeito também a nós buscarmos o Senhor antes das coisas terem aparecido. Antes da situação, ela já ser uma coisa resolvida.
gente precisa buscar antes. Isso é o buscar na madrugada. E naquele quarto ali, tudo já estava o quê? Preparado para se receber a presença. Quando a presença do Senhor, ela se torna uma coisa necessária na nossa vida, nós começamos a provar das consequências dessa presença. E as consequências dessa presença, elas são sempre muito agradáveis. As consequências dessa presença do Senhor. Tem um dia que o Eliseu, ele chega lá na casa da sunamita e ele já vai para ficar. Então, o convite da presença, ele era permanente. O convite da presença do homem de Deus. Esse convite da presença do Senhor tem que ser permanente na nossa vida. E ele entra no quarto, deita na cama e ele pergunta para o moço dele: o que essa sunamita precisa? Ela fez tanto para nós. O que a gente pode fazer por ela? Vamos ler lá? Fala assim, ó. Está lá no versículo 12. E ele disse a seu servo: chame essa sunamita. E o servo a chamou e ela foi até ele. E disse-lhe: diga a ela, você se preocupou conosco. O que podemos fazer por você? Você quer alguma recomendação para o rei ou para o comandante do exército? Mas ela disse: eu vivo no meio do meu povo. Eliseu então perguntou: o que podemos fazer por ela? O que ela quis dizer com eu vivo no meio do meu povo? Nós já sabemos que ela era bastada, que é a primeira coisa que aparece na palavra. E ela diz assim: eu tenho paz, porque eu vivo no meio do meu povo. Então eu não tenho falta de nada. Na nossa vida, tudo é preenchido com a palavra, com a presença do Senhor. Mas essa presença do Senhor, ela sempre nos acrescenta. E ela não soube falar o que ela precisava, porque no momento ela não pensou em nenhuma necessidade. Mas a palavra fala que a palavra nem chegou na nossa boca, mas o Senhor já sabe do que nós precisamos. Ela não tinha filho. E Gease, na hora, fala assim: a casa não tem filho. É só ela e o marido idoso. Quantas vezes nós não sabemos que nós tínhamos uma necessidade e o Senhor, antes que nós manifestemos, o Senhor já vem de encontro a ela. Eu já provei muitas vezes disso. De pensar em alguma coisa e de repente o Senhor trazer, eu falei: nossa, mas eu nem orei. Deus já fez. Eu nem tinha colocado aquilo no meu coração como sendo uma necessidade. O Senhor veio e me respondeu. Porque o Senhor tem prazer de abençoar o justo, a palavra fala. Ele tem prazer de abençoar. E é a presença dele que nos enriquece, trazendo as coisas que às vezes nós nem pensamos que nós necessitamos delas. Para aquela mulher, eu acredito que essa necessidade tinha passado do coração dela. Ela devia ter essa necessidade quando era mais jovem, mas agora ela nem ousou em pensar um negócio desse. Porque no coração dela isso tinha passado. Era passado. E então, o Eliseu, ele chama de novo. E a palavra fala que ela se apresenta à porta. Ele a chamou e ela se pôs de pé à porta. Ela não entrou no quarto. Tem uma passagem que fala assim, que é preferível nós estarmos à porta dos átrios do Senhor do que em outra parte mil. Mas o Senhor não quer que nós vivamos na porta. O Senhor quer que nós vivamos lá dentro. Com a presença dele nos enchendo. Porque da porta a gente não vê todas as coisas. E nem vive tudo que tem para viver. Nós precisamos estar mergulhados na presença do Senhor para nós podermos receber tudo que ele tem para dar. Quando ela recebe essa promessa, a primeira coisa que ela fala para o homem de Deus é assim: não minta para mim. E ela vai repetir essa frase 2 vezes, que nós vamos ver mais tarde.
Mas essa ousadia de chegar para o homem de Deus e falar, não minta para mim, tem que ter intimidade. Concorda comigo? Quando nós temos intimidade com Jesus, a gente pode falar isso para ele. Senhor, não fala isso para mim. O Senhor está prometendo uma coisa que parece que não cumpre nunca. O Senhor, ele se agrada da sinceridade do coração. Então, nós não precisamos nos preocupar de falarmos aquilo que está no nosso coração. Mas isso que nós abrimos o nosso coração e falamos para ele, como ela disse, não minta, ela ainda fala, não minta para tua serva. Ela já se sentia serva do homem de Deus. Quando ela fala isso, ela descreve um tempo já de intimidade com a presença. E nós precisamos, quando nós temos esse tempo no secreto, nós precisamos dessa intimidade com o Senhor. De falar tudo que vai no nosso coração. E não de exercer formalidades. Ou achar que nós vamos ser punidas ou existem palavras que podem ofender o nosso Deus. É claro que nós não vamos... perdi a palavra. Afrontar o nosso Deus. Mas aqui não havia uma afronta. Aqui havia um temor de ouvir uma promessa que tinha passado da vida dela. Ela não queria sofrer o dano de esperar uma coisa que não ia acontecer. Então não foi uma afronta. Essa sinceridade de coração, ela é muito importante no nosso relacionamento com o nosso Senhor. Tanto com o Pai, quanto com o Filho, quanto com o Espírito Santo. É muito importante essa sinceridade na nossa vida. E aí a palavra diz que ela tem esse filho e o Eliseu continua indo na casa dela, até que um dia esse filho cresce e nós vemos que ele vai trabalhar com o pai, então ele já devia ser grandinho, acredito, uma criança grande. Só que ele começa a ter dor de cabeça, e o pai pega um dos servos dele e manda ele de volta para casa, para ficar com a mãe. E a palavra fala que ela o segura nos braços até o meio-dia e ele morre. E agora? Em qualquer uma de nós, eu acredito que não ia pensar em sair do lugar que estava, com o menino no colo, subir sei lá eu quanto, porque era no terraço que ficava o quarto, e estender o menino na cama, fechar a porta e ir embora. Ela não chorou o morto. Alguém de nós teria coragem de não chorar o filho morto? Ela não chorou. Ela saiu apressadamente, foi de encontro com o marido e falou para ele assim, ó, eu preciso de uma jumenta e um criado. Porque eu vou ver o homem de Deus. E o marido falou assim, ué, mas não é lua nova, não é sábado. Existia o tempo dele ir ali, na casa dela, né? E ela fala assim, aí ele olha para ela e fala assim, não se preocupe, vai tudo bem. Quando nós temos a certeza da presença de Deus na nossa vida, a gente não precisa expor aquilo que nos fere para todo mundo. A gente precisa ir de encontro com a presença, porque a nossa cura está na presença. A nossa cura não está no caminho. A resposta que ela precisava não estava nem no pai do menino, nem no marido dela. O que ela quer é chegar rápido naquele que podia responder para ela, porque era ele que tinha feito a promessa. E o cumprimento tinha vindo através da palavra que saiu da boca dele. Então, essa corrida para a presença na hora da nossa angústia faz toda a diferença.
Porque ela fala pro moço dela, fala assim, e não pare no caminho. E quando ela está chegando perto, o Geazi vê e fala assim, ó, a sunamita vem vindo. E ela olha pro Eliseu, que é a figura da presença de Deus, e ela se lança nos pés dele. É o melhor lugar para nós estarmos numa hora de angústia. Aquilo que morreu um dia na vida de qualquer uma de nós pode ser um sonho, uma palavra que nós ouvimos e ela ficou para trás, como se nunca mais fosse cumprir. É aos pés do Senhor Jesus que ela ressuscita. É ali, aos pés do Senhor Jesus, que há essa ressurreição. E naquela hora, o Eliseu, como a figura do profeta, ele fala assim, Deus me encobriu o que está acontecendo com ela. Muitas vezes a gente guarda a palavra do profeta, porque Deus fala para nós trazermos a memória o que nos traz esperança, né? Mas, mais do que a palavra do profeta, a palavra do Senhor é que tem resposta para tudo que nós precisamos. A presença do Senhor é que vai ressuscitar aquilo que morreu. E ele chega para ela e fala assim, vai bem com você, com o seu esposo, com o seu filho? E então ela faz a mesma pergunta. Eu te pedi um filho? Eu não disse, não minta para tua serva? E ele então entende que o filho tinha falecido, que a promessa tinha morrido. E ele manda o Geazi correndo pegar o bordão dele, uma coisa que dizia respeito a uma coisa que ele carregava, para colocar sobre o menino. Mas ela não aceita outro. Ela quer a presença do Senhor. É o que Moisés falou. O Senhor falou assim, vou mandar um anjo com vocês agora, por causa da rebeldia do povo. Ele falou assim, se o Senhor não for, a gente não sai daqui. Se o Senhor não for, e Moisés falou assim, se a tua presença não for conosco, nós não subiremos. Então ela volta com a presença. E quando ele chega lá, o Geazi já tinha voltado, não tinha acontecido nada. Ele sobe no quarto e tem um segredo aqui maravilhoso de quando nós precisamos da ressurreição de coisas que parece que morreram na nossa vida. O Eliseu, ele deita sobre o menino. Naturalmente falando, acabou de matar o menino, nunca mais ele levanta, concorda comigo? Se o menino tinha uns 6, 7 anos e um homem, pode ser o menor que for, deitar em cima dele, como que volta a respiração, gente? A palavra fala que ele se mediu em cima dele, mão a mão, olho no olho, respiração a respiração. Mas é aqui que está o segredo da ressurreição daquilo que a gente precisa. Porque se a gente se imagina, eu quero que a gente imagine agora, alguém deitado em cima da gente desse jeito. Tem como a gente se mover? Não. Tem como você respirar uma outra coisa a não ser aquela respiração? Dá para desviar o olhar? Não. E você sente o quê? Todo o corpo sobre. O Senhor nos envolve quando o Senhor vê que nós estamos angustiados. A primeira coisa que o menino viu foi o Eliseu em cima dele, o olho no olho. Nós precisamos respirar a vida do Senhor, porque é a vida do Senhor que ressuscita morto.
independente da área que está morta. É a vida do Senhor que vai ressuscitar. É olhar para Ele que vai ressuscitar. É nós sermos envolvidos pela presença dEle. E a palavra fala que o menino espirra 7 vezes. 7 vezes é o número completo. Ou seja, a morte literalmente foi embora. Não volta mais. Então, aquilo que morreu algum dia na nossa vida, quando vem a ressurreição, ela vem para valer. Ela não vem para daqui a algum tempo a gente achar que o negócio está morrendo de novo. Quando eu era solteira, eu fui diagnosticada com um útero do tamanho dos ovários. E segundo o médico, um útero para gerar, ele tinha que ter o dobro de diâmetro dos ovários. E o médico chegou para mim e falou assim, olha, para ovário tem tratamento, mas para útero não. Então eu vou te dizer que você vai ser estéril. Essa foi a palavra que o médico me trouxe quando eu tinha 20 anos de idade. Inclusive, ele recomendou que eu fizesse uma cirurgia e tirasse tudo. Eu com 20 anos de idade. Eu tinha me convertido fazia uns 2 meses, a primeira promessa que Deus tinha me dado é que eu ia ter muitas heranças. E eu saí de lá como se ele nem tivesse falado nada disso para mim, porque eu falei, herança é filho. Porque o meu pastor já tinha me explicado, né? Porque eu achei que herança era muito dinheiro. E eu cheguei para ele e falei assim, eu vou ser rica? Vou ter muitas heranças? De onde vão vir todas essas heranças? Eu tinha 1 mês de convertida. Ele falou, não, Renato, você vai ter muitos filhos. Vai ser herança. É muitos filhos que você vai ter. Então eu saí de lá com meu coração tendo certeza de que a palavra do Senhor é que era verdadeira na minha vida. E eu não me importei, eu desprezei aquela palavra do homem no meu coração. É uma coisa que a gente precisa exercitar tantas vezes. A gente precisa aprender a ouvir e dar ouvidos ao que Deus fala. Que a palavra dele não passa, não muda, ele não volta atrás. Quando ele ressuscita de uma vez. E eu desprezei aquela palavra do meu coração. Anos depois, um doutor lá, eu nem lembro o que eu fui fazer no ginecologista, mas um doutor lá, ele chegou para mim e falou assim, eu queria um ultrassom. Eu falei, tá bom. Na hora que eu deitei lá no lugar para fazer ultrassom, o senhor me fez lembrar da palavra do outro médico. Aí eu cheguei para a moça que estava fazendo, porque naquela época médico não falava para a gente o que estava acontecendo. A gente entrava mudo e saia calado, a gente não sabia o que tinha dado ali. Né? Eles não conversavam conosco. Aí eu falei assim, eu vou te fazer uma pergunta e eu queria que você me respondesse. Eu não vou esperar levar para o médico. Eu quero saber sobre o meu útero. Ela falou, o que tem o seu útero? Eu falei, o doutor disse, quando eu tinha 20 anos, eu estava na casa, acho que dos 23, 24, disse que meu útero é infantil e que eu seria estéril a minha vida toda. Ele falou assim, então ele errou. Mas eu tinha o outro exame. Ele falou assim, o seu útero é perfeito. E ele disse que não existia solução para útero, não tinha como esticar o útero, mudar a dimensão de útero, nem nada. Nem sei se existe hoje mudança disso. Naquela época não tinha. Eu sei que Deus fez, porque a palavra do homem não entrou no meu coração. E aí, quando eu casei, eu tive 2 abortos espontâneos. Imagina o inimigo que não colocou na minha cabeça. Você não recebeu a palavra que você ia ser estéril? O seu útero está normal, mas você continua não gerando vida. E aí veio uma palavra do Senhor sobre a minha vida, né? Além de que eu ia ter herança, veio uma outra palavra acerca da direção de um médico. E depois dos 2 abortos, eu gerei 3 filhos. Nunca mais abortei. A ressurreição foi completa. Então, quando o Senhor curou, Ele curou de uma vez. Então, aquilo que diante do mundo, ou diante dos nossos olhos, muitas vezes está morto,
Nós precisamos levar aos pés do Senhor Jesus para Ele ressuscitar. E para isso a gente precisa respirar a vida dele em nós. Nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos deixar esse tempo na presença dele para sermos envolvidos com a presença dele. E Eliseu então chama a sunamita e devolve o filho. Daí a gente fala assim, acabou a história, né? Não, tem mais. Por causa da presença do Senhor tem mais coisa. E nós vamos pular alguns capítulos, vamos lá para o capítulo 8. Vai aparecer a sunamita de novo. E eu vou ler aqui. Eliseu disse àquela mulher cujo filho ele fizera reviver: pode sair com sua casa para migrar para outro lugar, porque o Senhor chamou essa terra uma fome de 7 anos e ela já está chegando. E a mulher então se levantou e fez o que o homem de Deus tinha mandado. Olha lá, a presença do Senhor. Ela não questionou não, gente. Ela largou toda a riqueza dela e foi embora. Ela foi para onde não existiria fome. Passados 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus, aonde tinha ficado, e foi ao rei reclamar sua casa e o seu campo, porque tinham tomado tanto a casa quanto o campo dela, porque foram 7 anos que não tinha ninguém lá, né? E o rei, naquela hora, estava com... Ficou baixo? Voltou? Voltou? Tá. E naquela hora, naquela mesma hora, o rei estava conversando com Geazi, o ajudante do homem de Deus. E o rei dizia: conte-me todas as coisas grandiosas que Eliseu tem feito. E Geazi, então, disse ao rei: Eliseu fez reviver um morto. Quando a mulher, cujo filho Eliseu fizera reviver, chegou para reclamar ao rei sua casa e seu campo, Geazi disse: meu senhor rei, essa é a mulher, e esse é o filho que Eliseu fez reviver. O rei então interrogou a mulher e ela contou o acontecido. O rei mandou então que um eunuco a acompanhasse e deu a ele esta ordem: seja restituído a essa mulher tudo que lhe pertence, todos os rendimentos do campo, desde o dia em que ela deixou o país até o dia de hoje. Por causa da presença do Senhor na nossa vida, quando nós amamos essa presença do Senhor na nossa vida, o Senhor faz a gente estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Quantas coisas Eliseu fez que foram registradas na palavra? Mas ele estava contando para o rei naquela hora, quando ela pisa ali naquele lugar, depois de 7 anos, justamente sobre a história dela. E naquela hora, o rei é pronto para perguntar o que ela quer, porque ela podia nem ser atendida. Lembra que se o rei não estendesse lá esqueci o nome? O cetro. O cetro. O cetro. Se não estendesse o cetro, a pessoa podia até morrer? Pois ela entra na presença do rei, exatamente na hora que está sendo falado dela. E a presença do Senhor faz ela estar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. E nós vimos que o Senhor ressuscita, né? Mas tem coisas que a gente tem por perdido também. E na hora que eu estava meditando, sabe o que veio no meu coração? Sabe quando nós olhamos uma situação e a gente acha que a gente não é mais útil para aquilo? Você fala assim: não precisam mais de mim, tá tudo caminhando bem. Eu acho que eu não preciso mais fazer isso porque outra pessoa tomou meu lugar, faz melhor do que eu. Na presença do Senhor, o que é perdido é restituído. E ele é restituído não só na porção em que nós deixamos,
Porque essa mulher, o que aconteceu com ela? Quando o rei dá ordem para o servo dele, oficial dele, ir lá devolver a casa para ela, ele teria que falar com quem tinha tomado a casa que todo o rendimento dos 7 anos também era para dar na mão dela. Então, se a gente teve algum sonho perdido, alguma visão que foi perdida, que nós achamos que ela não há necessidade mais que nós venhamos viver isso daí, o Senhor diz hoje para a gente, não, você pode requerer. Por causa da minha presença, eu devolvo numa porção maior do que você já tinha provado. Uma porção sacudida, recalcada e transbordante. Porque a presença do Senhor, ela é completa. Ela faz tudo na nossa vida. Então, que nós desejamos esse quarto da presença, esse lugar que é preparado, que é todo pronto para que nós possamos viver a presença do Senhor desse jeito. Porque essa plenitude do Senhor, quanto mais nós ardemos em amar essa presença do Senhor, a nossa vida ela vai ficando cada vez mais brilhante. É a presença do candeeiro. No começo, ele ilumina a nossa vida, porque ele vai trazendo à luz tudo que nós precisamos mudar, tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser deixado para trás, que não é daquilo que vem de Deus, era o tempo do mundo. Aí depois que ele ilumina tudo isso, ele vem para aquecer o nosso coração, com a palavra que preenche tudo isso, para depois ele incendiar e as pessoas então enxergarem em nós aquele que nós vivemos na presença. Amém? Eu vou terminar orando. Pai, como nós ansiamos por viver essa porção de caminhar na tua presença de uma maneira que todo mundo à nossa volta, ele não fale mais a nós. Nós não viemos acolher mais palavra do mundo, palavra de pessoas que, Senhor amado, não são enviadas pelo Senhor. E quanto mais nós nos deixemos da tua presença, menos lugar nós temos para acolher outra palavra. Menos tempo nós temos para gastar em outro lugar que não seja na tua presença com intencionalidade. Porque nós sabemos, Espírito Santo, que o Senhor habita dentro de nós. Mas nós queremos que essa sua presença, ela seja verdadeira e seja expressiva na nossa vida. Ela seja tão expressiva que eu acredito que naquela casa, o cômodo que mais chamava atenção era o quarto da presença. Assim, Pai, que a nossa vida vá sendo moldada pelo Senhor, iluminada, aquecida, até se tornar no braseiro, como aconteceu lá em Atos, que a sombra de Pedro curava, os lenços de Paulo eram levados e curavam as vidas, demônios eram expulsos. Senhor, onde Jesus passava, Senhor amado, havia transformação. Hoje nós sabemos que esse chamado ele é nosso, porque muitas vezes, quando acontece alguma coisa na nossa vida, como no caso do filho da sunamita que morreu, nós paralisamos. Mas foi aí que a sunamita se movimentou em direção à presença. E nós precisamos sair dessa inércia, dessa paralisia, quando alguma coisa ruim acontece. Nós precisamos derramar tudo na tua presença. E é isso que eu peço nessa noite, Pai, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.